Só primários e juniores, tá? Que saem os adolescentes e jovens ficam aqui. Vai ser isso daí? Deixa eu abrir logo aqui, porque se não der certo. Ele... Então, bom dia, meus irmãos. Espero que todos tenham tido uma noite de paz, de bom descanso. E vamos então estudar a palavra do nosso Deus, que é o nosso guia, que nos ajuda a caminhar enquanto o Senhor retorna. É o nosso ponto fixo, né? Devemos sempre estar olhando para a palavra de Deus. Queridos, trouxe uma indicação de livro para vocês sobre o assunto que a gente tem tratado. Hoje a gente vai concluir o ministério pastoral e vai entrar no ministério diaconal. E aí tem esse livro aqui do Ministério 9 Marcas, Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis. Aqui para vocês, tá? Então ele é bem prático, se você gosta do assunto. Ele é bem prático, não é uma leitura cansativa. Então, muito legal. Tá certo? Então vamos recapitular rapidamente aí o ministério pastoral. Vou só passar os slides para vocês relembrar do que vocês viram. E aí a gente vai terminar então o ministério pastoral e entra no ministério diaconal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso bom e amado Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos fortaleça a cada dia para vivermos em obediência à Tua palavra. Ajuda para que nesse púlpito sempre a Tua palavra seja levada a sério. Toda a igreja leve a Tua palavra a sério, acima de qualquer outra coisa. Assim eu te oro, no nome de Cristo. Amém. Então vamos lá, ministério pastoral. Como acontece? Então você tem um chamado por Deus, aí você vai observar 3 coisas. Desejo, vamos lá vocês? Desejo, dom e a imposição de mãos. Tá certo? Acontece esse processo. Essa imposição de mãos aqui, infelizmente, as pessoas não têm valorizado. Mas lembra que Paulo, quando manda Timóteo, tem que acontecer esse processo. E aí o que acontece? Muitas pessoas se denominam pastores. E aí o negócio fica meio bagunçado, né? Porque qualquer um pode ser. A imposição de mãos, eu acredito que você tem um reconhecimento da igreja, representado pelos presbíteros, né, pastores, que impõem as mãos identificando-se com aquela pessoa. Essa ideia de impor as mãos é se identificar com a pessoa, aprovar a vida daquela pessoa, tá certo? E é como você diz, eu estou junto com ela aqui. Aí outra coisa importante que eu não coloquei no slide passado são as qualificações. Então, você observa num vocacionado o quê? O desejo. Então, o camarada desistiu por qualquer coisa. Não, um desejo ardente ali que o Senhor colocou nele, ele vai até na lua, se for preciso. Certo? O dom, se ele tem o dom, né? E aí você tem a imposição de mãos e você tem as qualificações. Alguns colocam para facilitar assim, 3C. Você observa competência, ele vai saber, né? Caráter, são as qualificações, e conhecimento. Aí lembra, e aí continuando o processo, ele é constituído por Deus,
A gente viu Atos 20 e 28. E, óbvio, ele vai ser revestido de autoridade para dirigir, governar o povo de Deus. Tá certo? No governo congregacional, a gente vai estudar essa questão de governo. O governo congregacional, como ele é colocado, ele tem alguns distúrbios, digamos assim. Porque ele tira completamente a autoridade pastoral. Quem governa a igreja é a comunidade. Então, o pastor nem vota, nem é votado, e não guia a igreja em nada. Tudo tem que ser a igreja que vai decidir. Então, esse homem foi constituído por Deus, revestido de autoridade, para quê? Entende? E aí o outro extremo disso é o governo episcopal, que o cara manda em tudo. Certo? E por aí vai. E tem o meio de campo ali, que seria o presbitério local, só que o presbitério local, esse presbitério que foi eleito, ele decide tudo agora. Então, eu não gosto muito dessa ideia também. Então, eu vejo o pastor liderando, mas eu vejo a igreja participando das decisões também. Certo? Aí a gente vai estudar depois isso aí, tentar encontrar esse equilíbrio, inclusive fazer algumas mudanças aí no nosso estatuto. E aí as responsabilidades dele agora, ele deve treinar e promover novos pastores. Isso aqui também é muito difícil os pastores fazerem. Então, as igrejas sofrem com isso. Tem um pastor, se esse pastor morrer, for embora ou cair em pecado, não tem outro para substituir. Aí tem que importar, arrumar um pastor, é um problema muito grande. E aí o pastor ele tem que treinar novos pastores. Quem faz um novo pastor é outro pastor, não um seminário. O seminário é uma ferramenta. Então, eu quero ser pastor, você precisa de uma ferramenta. Qual? Você precisa de um curso de teologia, você precisa de um curso de aconselhamento. Mas quem vai fazer você um pastor, treinar você, tem que ser outro pastor. Tá certo? Em suas responsabilidades, tem que cuidar de si mesmo, cuidar da família. Isso aqui envolve a sua qualificação, né? Então, se ele falha nisso aqui, ele perde a qualificação. Lembra que ele pode ter o dom, o chamado, ter a qualificação, mas ele pode perder a qualificação. E aí ele deixa de ser um oficial da igreja, certo? É exonerado da sua função. Cuidar do rebanho. Aí eu coloquei que esse cuidado do rebanho ele acontece de duas formas, para você entender como um pastor cuida do rebanho. Então ele cuida de uma forma mais pessoal, tá certo? Fazendo aconselhamento, tanto aconselhamento preventivo como corretivo. Então ele observa e tudo aí, faz e aconselhamentos também formais e informais. Às vezes numa conversa ali, ele vai supervisionando e cuidando. Supervisionar, está sempre de olho ali nas ovelhas. Isso é um jeito de cuidar também. Ele vê algum comportamento que não é legal, ele chega, conversa e tal. Não espere o pastor estar toda hora conversando com você, visitando sua casa e tal. Não é assim que funciona. Tá certo? O pastor ele tem que ser acessível. Então, você precisou de ajuda, aí você procura o pastor e tal, você recebeu ajuda, beleza. Você não recebeu ajuda, aí você tem um problema. Não, meu pastor não tem tempo, não consegue cuidar de mim, não direciona ninguém para cuidar de mim e tal. Não dá para o pastor adivinhar. Então, às vezes eu chego, e aí, meu irmão, como é que tá? Tá tudo bem? Então, não, tá tudo bem. Às vezes não tá, às vezes você está mentindo, às vezes seu lar está ruindo e você está dizendo que está tudo bem. Aí depois você vai levantar uma acusação de que o pastor não cuida de mim e tal. Você procurou ajuda, entende? E a outra coisa qual é o seu conceito de ajuda? Entende? Então, nós já fomos, eu no meu ministério, né, já fui muito acusado de, eu precisei do senhor, o senhor não me ajudou e tal. Eu disse, mas como assim? Toda semana eu falava com você, estava lá lhe aconselhando e tal, por causa do conceito de ajuda dele. Então, ele queria algo a mais. E às vezes está com o coração ferido e tudo, e não consegue ver nada que o pastor está fazendo.
E às vezes o pastor realmente não cuida, tá certo? Aí você tem que pensar nisso. Eu vou ajudar meu pastor a cuidar de mim, então fica mais fácil você vir até mim, até o pastor Vladimir, o pastor Sandro, e pedir ajuda. Ó, estou precisando conversar e tal. Aí se eu disser, não tenho tempo para você, não, aí é outra história. Aí você tem que me admoestar, de fato, eu não estou fazendo o meu trabalho de cuidar do rebanho. Eu digo, não, tem que marcar aí uma... Não conversa assim, tem que marcar com os meus assessores para poder ter uma conversa comigo. E por aí vai. Então, não rola não. Visitar e orar. E aí lembra que a visita, eu falei, ela está muito ligada à visita a doenças. Lembra de Tiago 1,27? A religião é aquela de visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Ali, não é que o pastor tem que viver no orfanato, não. O contexto ali era de cristãos que estavam sendo perseguidos, espalhados, e que perderam seus pais, perdeu o seu esposo, e agora você vai ter muitos viúvas e órfãos na igreja. E aí o pastor, ele visita essas pessoas da palavra de ânimo e tal. E no 5,14 está alguém doente, chame os presbíteros e tal para orar e tudo. Então, quando tem alguém doente, enfermo na igreja, que tipo de doença, né? Toda vez que você gripou, você tem que ir lá visitar? Não, a pessoa que está doente não está conseguindo vir à igreja, já está 2 semanas sem vir à igreja, isso já começa a nos preocupar. E aí a gente marca uma visita, vai lá e tudo, enfim, tá certo? É nesse sentido. Então a visita ela vai estar muito ligada a isso. Isso não quer dizer que o pastor não deve visitar os irmãos que estão bem de saúde, certo? Ele também pode visitar esses irmãos, mas você não deve julgar o ministério pastoral, porque ele não visita todo mundo toda hora. Dentro das suas responsabilidades, desse cuidado mais pessoal, envolve a visita aos enfermos, tá certo? E por aí vai. De forma mais geral, então, o pastor ele cuida de você, ensinando, né, que é a ideia de pregar e estudar. Esse ensinar ou estudar aqui, ele está muito nos bastidores. Então, não dá para saber quanto tempo o pastor gastou estudando. Você, ao ouvi-lo, você vai saber se ele se dedicou ou não, né? Só que esse trabalho, às vezes as pessoas acham que não é trabalho. Então, o pastor, vou lá na casa do pastor, ele não está fazendo nada, não faz nada mesmo e tal. E aí vai. Então, infelizmente, por causa dessa cobrança, alguns pastores abrem mão de estudar e vão tentar atender, às vezes até os caprichos da comunidade. Não, tenho que visitar fulano, tenho que visitar ciclano e tal, para não desagradar. Então, pastor bom é pastor que visita. Você tem que saber equilibrar isso, tá certo? E a igreja tem que saber cobrar isso, tá certo? Porque senão você pode empurrar o pastor para um abismo. Isso vai ser muito ruim para a igreja. Então, que alimenta o rebanho, e aqui você tem a principal função do pastor, que é ensinar, alimentar com a palavra de Deus o rebanho. Esse é o discipulado geral, é o aconselhamento geral que o pastor faz com a igreja. Então, nós pastores estamos sempre pensando, observando, supervisionando. A igreja está caminhando assim, estou vendo esse problema aqui, então vou fazer uma série de pregações em relação a isso aqui. Surge alguma onda aí no meio evangélico, gospel, que está vindo devastando algumas igrejas. O pastor, como protetor, ele já prepara uma série de sermão e tal, e já ensina a igreja, e ele vai cuidando do rebanho. Isso é o cuidado dele de forma mais geral. E orar também. Ele deve orar pelo rebanho, orar, e aí é tudo nos bastidores. E às vezes você diz, o pastor não faz nada. O pastor está orando, está estudando, está se dedicando para cuidar do rebanho, tá certo? Aí você tem os textos aí, você pode anotar. Você vai ver lá em 1 Timóteo 4, de 11 a 16, como Paulo vai dizer para Timóteo estudar. Dedique-se a isso aqui.
leia, se dedique nisso aqui, porque você fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, dentro das responsabilidades do pastor, ele tem que cuidar de si mesmo, do rebanho. Como é que ele faz isso? Segundo Paulo, ele tem que gastar tempo, muito tempo, estudando. Tá? E essa questão de estudar aqui é muito importante. Eu estava lendo Atos, até o texto que o pastor Vladimir leu, e mais textos de Atos. Você vai ver Pedro pregando. Vocês vão observar que Pedro, ele está na pregação dele, aí ele faz uma citação de Joel. Você acha que ele tinha uma Bíblia ali? Peraí, abre aí, irmão, aqui em Joel. Ele cita um texto enorme, não é, pastor Vladimir? Depois ele cita um texto de Davi, um salmo. Na conversa deles, eles falam textos sem nem se tocar que estão citando. Um judeu, ele conhecia muito a palavra. Por isso, a igreja predominantemente em seu início, formada por judeus, quando chegavam para reconhecer pastores, presbíteros, eles não tinham que fazer um curso de teologia. Os camaradas conheciam muito as escrituras. Era um negócio tão absurdo que quando João manda perguntar se Jesus é o Cristo, Jesus faz só uns milagres assim, e diz, avisa lá para João que tu viu. Ali era uma profecia de Isaías. Jesus sabia que João ia saber que profecia era aquela. A maioria de nós aqui não sabe, né? Mas o João, ele sabia. Porque eles eram ensinados desde novinho, né? A decorar a Torá. Então, lembra que o pai judeu tinha que inculcar a lei no filho? No andar, no deitar, no caminhar. Imagina quando esse camarada completou 18 anos. Porque ele já sabia das escrituras. E aí você vai ver eles discutindo, eles pregando, como eles citam as escrituras assim, você fica, nossa, como é que pode? Não é? Então o pastor, ele tem sim que estudar bastante. Graças a Deus os pastores aqui pegaram a ferramenta do seminário. O pastor Vladimir está concluindo o curso, o pastor Sandro já está fazendo mestrado. Eu passei muito tempo no seminário, né? Não fazendo mestrado, era só o básico, o bacharel mesmo. Mas isso mostra como eu estudei muito tempo lá. O pessoal diz, é porque eu gosto de estudar, né? Eu tenho muita dificuldade com leitura, tá, gente? Orem por mim em relação a isso. Queria ser que nem o pastor Vladimir ali, mas para mim é uma luta. Proteger o rebanho também acontece nos bastidores. Então os pastores estão sempre pensando em como cuidar do rebanho, e às vezes você também não vê isso. Eles vão ter que tomar decisões difíceis, vão desagradar algumas ovelhas e tal, sempre pensando nisso. Em proteger o rebanho. O que eu sempre ensino para a liderança é assim, eu não posso tomar decisões influenciado por meus gostos pessoais. Eu tenho sempre que pensar no rebanho como um todo, no bem maior, no bem do rebanho. Então, um pastor que ele é tendencioso, né, não é um bom pastor. Ele quer fazer da igreja um negócio dele, um projeto pessoal dele. Ele tem que estar sempre pensando no rebanho, como isso vai proteger o rebanho. Qualquer mudança, qualquer coisa, como isso vai ser para o rebanho de uma forma geral. Às vezes você quer uma mudança. O exercício que eu faço, por que eu quero essa mudança? Porque eu queria que fosse assim. É porque para mim vai ser melhor. É porque a mudança está se baseando em quê? Numa questão pessoal sua. E o pastor, ele tem que olhar para o rebanho como um todo. Às vezes essa mudança vai ser muito bom para um grupo, mas não vai ser bom para o outro. E aí você tem que saber ir guiando isso, dosando isso. Porque uma igreja, para ela descarrilhar, para ela é daqui para ali. É um estalo, de repente, está indo tudo bem, e de repente a igreja se bagunça e começa guerra dentro da igreja. Então a gente tem que estar sempre orando e pensando biblicamente em relação a tudo isso. É um trabalho árduo,
muito árduo o trabalho do pastor de cuidar do rebanho. Ele cuida de várias formas. E aí os pastores têm que tomar cuidado para não ceder às tentações, das pressões e de conceitos que as pessoas colocam. Como eu falei para vocês no domingo passado, existem igrejas que contratam pastores de visita. Porque a igreja... eu fui pregar no interior, e aí o pastor falando lá, eu dizendo, vocês têm que discipular as ovelhas e tal, as igrejas com muito problema, muito crente doente, tem que discipular. Não, pastor, mas para eles aqui, um bom pastor é o cara que está lá na praça pregando o evangelho, tem que ganhar alma, e se eu não fizer isso, eu não estou trabalhando direito, certo? E aí ele cede à pressão, fica tentando, né, evangelizar um bocado de gente, vários estudos bíblicos, isso é legal, meu pastor aí, é evangelista e tal, está direto evangelizando, aí ele não tem tempo para aconselhar, não tem tempo para discipular, e a igreja está toda imatura por conta disso, tá certo? Então, quando eu iniciei o ministério, primeiro eu fui chamado para uma reunião, para dizer assim, olha só como é a pressão, só para vocês terem uma ideia. Hoje, graças a Deus, isso não acontece. E nem era maldade dos irmãos também, é mais questão conceitual. Então, o irmão me chamou e disse assim, pastor, é o seguinte, tem algum problema aí, nas suas pregações, é que ninguém se converte. Aí imagina você chegando no ministério, e agora, eu tenho que inventar alguma coisa para o povo se converter, eu vou arrumar alguém bom de apelo. Você tem uma pressão, certo? Então você tem uma cobrança. A outra diz assim, pastor, a pregação está ótima, só falta uma coisa, o apelo. Porque vai que alguém quer se converter se não fez o apelo. Aí a pessoa vai para casa sem se converter. Tudo questão conceitual. Errada. Entendeu? E aí se eu cedo a isso, eu tinha que mudar a minha pregação. Eu lembro que eu pregava, e aí eu pregando 1 hora, olha, imagina aí, Martinha. Aí o pessoal, eu lembro que o irmão chegou e fez um comentário. Eu pregando sobre Josué. Aí o irmão disse, diabo, quem é Josué, mano, que esse pastor fala? Imagina um comentário desse, para animar o pastor, continuar pregando. E por aí vai, tá certo? Então você não deve ceder às tentações, não, tem que continuar pregando a palavra, é a palavra que vai transformar. Nesse dia eu disse para o irmão, né, esse irmão, eu estou pregando alguma heresia, alguma coisa, tentei conversar com ele e ver, ele disse, não, a pregação está boa e tal. Esse irmão, isso aí depende de Deus. Aí a gente tem que falar com Deus para ele converter as pessoas. O que se requer do despenseiro é que ele seja achado o quê? Fiel. Tem que pregar e pronto. Tá? E aí Deus é que vai fazer a sua obra de converter ou não. Pode pregar a vida inteira e não se converter em ninguém. Sucesso total. Porque ele pregou a palavra. Entendeu? Deus vai ser glorificado nos vasos da ira e nos vasos de honra. Seus direitos, honra, respeito, submissão, sustento pastoral. Então parei bem aqui. Abre comigo lá em 1 Coríntios 9. Primeira Coríntios 9. A partir do verso 3. Então vamos ver aqui a questão do sustento, tá? Aqui é Paulo. O que Paulo está fazendo aqui no capítulo 9? Ele está defendendo o seu direito de receber sustento, de ter um salário. Ou o que a gente chama de prebenda pastoral, né? Porque o pastor não é assalariado, ele não é um funcionário da igreja. Ele recebe uma prebenda, um auxílio, digamos assim. A gente tem que até pensar nisso, viu? Cadê o Luiz Alan? Porque alguns pastores, quando caracteriza recebimento de salário, infelizmente, isso é muito triste, mas acontece. Alguns pastores, quando eles vão sair da igreja, estão botando a igreja na justiça para receber as contas. E o pastor não tem, a gente vai já
aprofundar mais isso. E aí, às vezes, a igreja vai sofrer muito com isso. Gera toda uma confusão, né? Imagina um pastor botando a própria igreja na justiça. Meu Deus. Mas, enfim, acontece. E aí, geralmente, eles ganham por causa dessa... Lá nos relatórios tem salário pastoral. Ele tinha um salário e tal. E a igreja não... Então, a igreja tem que dar os direitos dele. Isso caracteriza, tipo, um funcionário. Aí você tem que mudar o nomezinho lá, para não ficar isso. E aí você, pastor, mas não precisa mudar, o senhor nunca vai fazer isso. De fato, nunca farei. Se um dia eu pensar em fazer isso, por favor, me matem. Vai ser terrível, eu devo estar louco. Mas eu não serei o pastor para sempre dessa igreja, nem o pastor Vladimir, nem o pastor Sandro. E aí vocês têm que pensar no futuro, né, nas futuras gerações. Então, tudo que eu estou ensinando aqui, eu não estou nem pensando na minha pessoa, ou nos pastores atuais. Eu estou sempre pensando no futuro, como é que vai ser. A nossa geração, como que a gente tem que ensinar e tratar tudo isso. Tá certo? Então, vamos lá. Então, Paulo, ele vai mostrar o direito que ele tem, e aí ele vai argumentar profundamente sobre esse direito, para depois dizer, eu abri mão desse direito por causa do evangelho. O que ele está tentando fazer? É mostrar para eles que é possível abrir mão de um direito. Porque eles tinham o direito de comer carne lá no templo, em frente ao templo, e eles não queriam abrir mão desse direito, que é exousia, né? Esse direito, Aí Paulo então mostra, deixa eu mostrar para vocês aqui o meu direito e como eu abri mão. Ele se usa como exemplo. E o exemplo que ele vai usar de algo que ele abriu mão foi do seu sustento. Por isso esse texto ele serve para fundamentar como um obreiro tem o direito de ser sustentado por sua comunidade. Então, 9:23 de 1 Coríntios, 9:3. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Aí ele vai fazer várias retóricas aqui, né? São perguntas que você já tem a resposta. E Paulo faz isso para dar ênfase, dar peso. Quando você vê uma coisa óbvia, você faz uma pergunta. Rapaz, era certo fazer isso? A resposta é não. Só que a pessoa fez algo errado, você vai dar mais peso. Em vez de você só dizer, não era para ter feito isso. Aí você faz uma retórica, tá? É o que Paulo faz aqui. A minha defesa... não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fizeram os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou o que apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Então ele faz os argumentos, digamos, emocionais, vou chamar assim. Será que eu tenho o direito de comer e beber? É bem emotivo, né? Depois ele faz argumentos lógicos. Ei, olha para a sociedade aí. Qual é o soldado que vai à guerra às próprias custas? Acontece isso na sociedade? Não. Qual é o cara que planta uma vinha e não come dela? Quem que tem um rebanho e não bebe do seu leite? É o lógico da vida. E agora ele vai para a argumentação escriturística, dizendo, ei, isso aqui eu estou falando é coisa de homem e tal? Não, isso aqui está na lei. E aí ele vai e diz, porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi, quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. A questão do direito, né?
Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida, visto o histórico de Paulo com eles lá, não é? Aí ele continua falando do seu, porque que ele vai abrir mão desse direito. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Certo? Somente até aí. Ficou alguma dúvida? Precisa explicar? Não precisa, né? É autoexplicativo. Então está claro que os pastores devem ser sustentados pela igreja. Então Paulo usa a lógica, usa um argumento emocional, usa a lógica, usa a lei de Moisés falando sobre isso, e usa o próprio Cristo para embasar o seu argumento. Tá certo? Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 5 agora. 1 Timóteo 5, 17. Amém? Posso ler? Devem ser considerados de merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E aqui, então, ele meio que dobra o salário, é essa a ideia. Aqueles que presidem bem, a gente vai há uma grande dificuldade em saber quanto um pastor deve ganhar, não é? Então, quanto um pastor deve ganhar? Eu lembro quando eu cheguei aqui, os irmãos perguntaram assim: pastor, o senhor quer ganhar por percentual? Então, tipo assim, o que entrar na igreja é um percentual seu. Aí eu disse: não, irmãos, o que eu acho mais sábio, você estipula um valor que a igreja pode pagar. Então, a igreja pode pagar isso aqui, tal. Aí você vai receber esse valor. Quando a igreja puder aumentar o salário e achar isso justo, tá, ela aumenta o salário, porque aí dá para você se organizar. E não fica aquele negócio: vixe, esse mês, aí o cara vai ficar preocupado em ter gente na igreja e tal, aquela coisa toda. Então, alguns pastores, em igrejas não sérias, eles é que cuidam do dinheiro. E aí é o que entrar. E aí eles viram reféns dos irmãos que têm muito dinheiro. As pessoas que têm um dízimo alto têm privilégios na igreja. Compram, a ideia é de comprar cargos na igreja. E isso é totalmente imoral. Tá? Imoral. Então, no meio batista, os pastores, eles não têm contato com o dinheiro. Você tem o tesoureiro, o vice-tesoureiro, ele presta conta do dinheiro. A igreja em assembleia decide o valor que vai pagar ao pastor, e o pastor recebe o salário dele. Pronto. Então, independentemente se os irmãos dizimarem muito ou dizimarem pouco, se tiver muita gente na igreja ou pouca gente na igreja, o salário do pastor está estipulado naquele valor. Tá certo? Claro que ele pode aumentar e pode diminuir, dependendo da situação da igreja, e se a igreja assim o fizer. Tá certo? E aí é muito difícil você saber qual o valor. Beleza, a gente sabe que tem que sustentar, mas qual seria o valor ideal para pagar um pastor? O que vocês acham? Alguém quer participar aí? Dois salários, um salário, 3, 4, 10. Meu antigo pastor ganhava 12. Pode falar aí, é só dizer mais ou menos quanto salário você acha.
Não, eu acho que depende do tamanho da igreja, mas eu acredito que vamos dizer assim, se for uma igreja pequena, né, um exemplo, seria o valor de um trabalhador, né? Eu acho que deve sustentar o pastor a ponto dele não passar fome, né? Se a igreja for muito pequena, um exemplo, né? Sim. Mas aí é como o pastor tá dizendo, está ensinando, né? Que conforme as coisas a igreja vai aumentando e o trabalho do pastor vai aumentando também, é justo que se aumente o valor do sustento do pastor, claro, não apertando a igreja, né? Mas eu acho que é isso. Isso é tão complexo. Por exemplo, o argumento do Silas, ele está perfeito, né? A igreja aumentou e tal. E que você diria de uma igreja de 300 membros que paga 4 salários do pastor? Porque a igreja é no interior. Entendeu? Então, no interior, é mais difícil as pessoas terem salários altos e contribuições altas. Então, você tem uma igreja com 300 membros, mas ela não pode dar um salário maior ao pastor e nem ter outro pastor. Já pensou? Então, é um negócio assim que é bem complexo. Mas eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. No meio presbiteriano, eles têm um teto salarial. Então, parece que eles são mais assim organizados nisso. Porque existe um sino, um presbitério e tal, do jeito do governo deles, tá certo? E aí o salário base de um pastor, o cara saiu do seminário, vai começar a pastorear, 4 salários. Só que tem outras igrejas que mantêm parece que são 5 igrejas numa região, que eles mantêm esse padrão, tá certo? Então as outras igrejas ajudam, porque às vezes a igreja é pequena e não consegue, né? E aí as outras igrejas ajudam. Alguns vão dizer que o salário do pastor, ele pode ser medido também pelo tempo de ministério. Então, um pastor que entrou agora no ministério, que não tem tanta experiência, ele não vai ser um pastor, pensando nesse texto que a gente leu, um pastor que vai presidir bem. Então, o texto diz que ele deve ser digno de dobrados honorários, ter um salário maior, porque ele preside bem e se afadiga no ensino, tá certo? Então, alguns vão dizer que você tem que olhar para a região, como é que é o custo de vida naquela região. Então, se você vai pastorear lá em Brasília. Eu lembro, aconteceu uma história engraçada, veio um pastor de São Paulo aqui, né, no curso de aconselhamento bíblico. Aí a igreja já tinha dado uma oferta para um pastor anterior, aí eu fiquei meio, né, não, dá a oferta de novo da igreja. Aí eu peguei do meu próprio dinheiro e dei lá R$200 a ele, né. Aí eu fui deixar ele no aeroporto, aí ele me perguntou como era, quanto era meu salário e tal e tudo. Aí na época o meu salário era mais ou menos uns R$3.000, e era exatamente o que um zelador ganhava na igreja dele para trabalhar meu período, lá tinha 3 zeladores. Aí ele, sério, você consegue sobreviver e tal? Ele admirado olhando para mim, aí ele foi me devolver a oferta. Ele, tome, eu estou suprido. Aí eu disse, não, pastor, é do senhor e tal. Ele disse, não, compre um presente para sua esposa. Aí, beleza. Mas é porque é outro padrão, gente, né? É outro padrão. Imagina quanto que é um aluguel lá. O custo de vida. Vai morar em Brasília para você ver, não é? Vai morar em Brasília. É diferente de morar no Ceará. Então, até essas questões devem ser averiguadas. Aí uns vão dizer, não, o pastor não pode ganhar do valor que ganha o irmão mais rico da igreja, também não pode ganhar do valor que ganha o irmão mais pobre. Aí é um negócio assim, aí vão inventando um bocado de coisa. Estranho, né? É no mínimo estranho, né, João? Então, não dá para saber. O que a gente sabe, Rayane? Oi? Tem algo no nosso regimento sobre isso? Não. Mas eu acho importante, né? Até pensando também, pastor, em incluir as questões de FGTS, INSS. Exato. Eu acho muito legal essa ideia de um plano de carreiras mesmo também, né? O pastor que entra ganha tanto, a cada quantidade de anos o salário sobe tanto. Eu acho que fica uma coisa organizada e também meritória, né? A partir da carreira de pastor. E também que cuida, né? Sim, concordo.
A gente está pensando em como resolver isso para o futuro aí. Mas a gente tem se preocupado com isso. Mais alguém quer falar? Juan? Tenho só uma pergunta, pastor, em relação às igrejas batistas que são ligadas à convenção, né? É a convenção que trabalha também nessa questão do salário do pastor ou é de forma independente? A igreja decide com o pastor? Independente. No meu presbiteriano é que tem. Entendeu? Tem um salário base. No meu batista não tem. Entendeu? Obrigado. Não tem nada organizado assim, não. Gente, eu conheço um missionário que, não vou dizer quem sustenta ele assim, né? Mas davam R$300 a ele. Aí ele botou uma mensagem pedindo ajuda no Face. Aí ele foi procurado, porque ele não podia fazer isso, porque ia expor a instituição. E aí vai, tá? Então vamos lá. O que a gente pensa? Parece que o mais sensato é olhar para os gastos pessoais, pensando na região e tal, e aí a igreja vai e estipula um valor. Inclusive, isso que a Rayane falou, é algo que a gente tem pincelado, para a gente estabelecer um teto salarial, um salário base e tal, para a gente, então, caminhar nisso e até deixar, a gente pode até deixar definido, de repente, no regimento interno, um modelo para as futuras gerações, para não ficar... A Martinha está perguntando se a gente tem um pastor que é, como é que eu posso dizer? Não é remunerado. Ele tem o trabalho dele e ele não quer esse sustento, pelo menos no momento. Nós estamos pecando em não sustentá-lo, né? Em não sustentá-lo? Eu acredito que não. Primeiro porque você vai... Deixa eu tentar construir um argumento aqui. Primeiro porque você vai limitar muito os novos obreiros que vão surgir. A gente vai dizer, não, se isso for pecado, a gente vai ter que barrar. Então, a gente tem outros obreiros para serem ordenados. E aí, a gente vai ter que barrar isso para não cair nesse erro, digamos assim. Certo? Aquele obreiro que a igreja... Porque imagina a igreja primitiva. Eles chegavam, separam em presbíteros, no plural. Alguns acreditam que esse texto aqui se refere a esse que recebe salários dobrados, digamos assim. Esse seria o que ia ter uma dedicação exclusiva para um ministério, e ele ia conseguir presidir bem e por aí vai. Eu penso que a igreja vai estar falhando a partir do momento que a pessoa, olha, eu tenho uma vocação, quero me dedicar completamente ao ministério, e aí a igreja não se movimenta para fazer isso, certo? Mas a própria pessoa diz, não é o momento ainda, eu preciso organizar umas coisas e tal, e por aí vai. Inclusive, orem por isso. O pastor Vladimir tem demonstrado o desejo, né, de conseguir pelo menos meio período. Ele tem trabalhado muito. A quem honra, né? Ele trabalha muito, trabalha o dia todo lá. E vocês veem que ele está sempre disponível para a igreja. E tem pastoreado no sacrifício. Então, ele está tentando organizar a vida dele para ter pelo menos meio período para se dedicar ao ministério. Estejam orando por isso. E para a gente se organizar também para sustentá-lo no meu período, tá? Então, vamos lá. Os gastos pessoais de um pastor, você tem que pensar, moradia, ele já tem casa própria, não tem e tal. Ele vai ter que pagar um aluguel, como é que é a região, entende? A região que ele vai morar, o aluguel lá é de boas, é R$300, o aluguel é R$1.000, isso conta, certo? A energia, água, como é que é na região, internet. Pastor deve ter internet, diante do mundo de hoje, seria bom, né? Alimentação, na região a alimentação é muito cara, ou é de boas e tal, isso deve ser levado em conta. Investimento, saúde, educação. Saúde e educação, isso aqui é importante também. O pastor, ele é luxo ele ter um plano de saúde e ter pagar um colégio para os filhos e tal.
Porque geralmente você não coloca isso na conta, né? Não, ele vai ter que usar o SUS e a educação também tem os colégios públicos. E por aí vai. Qual é o meu pensamento aqui? Se a igreja não tem condições, assim como a igreja vai para esse atendimento, ele também pode ir para esse atendimento, tá certo? A igreja tem condições para isso e tudo, então seria muito injusto a igreja não ajudá-lo nessa questão aí, tá certo? Aí isso envolve também, por exemplo, tem colegas meus que a esposa tem um problema de saúde muito sério, ela vive precisando, aí ele tem que ter. Não dá para ficar dependendo, e aí a igreja tem que ter essa sensibilidade também, tá certo? Às vezes você trabalha numa empresa, às vezes você diz assim, eu ganho, sei lá, R$2.000, R$2.500. Só que você trabalha numa empresa que te dá tudo isso. Te dá vale alimentação, te dá plano de saúde e tudo, e o pastor não. O pastor ele vai ter só aquilo dali, limpo e seco, tá? Então leve isso em consideração também, para às vezes você não ficar medindo, não, eu ganho 2.500, ele está ganhando 3, está ganhando mais que eu. Só que você tem todo esse amparato aí. Impostos, não é? Por exemplo, do salário que eu recebo na igreja, eu pago 600 de impostos. Então, se o pastor Santos, se a gente aumentar o salário dele, às vezes você aumenta, o governo vai pegar 10% e meio que não aumentou nada. E aí você tem que pensar nisso também, levar em conta. Como a Rainha falou do FGTS, algumas igrejas chamam de FGTM, Fundo de Garantia Ministerial. A previdência, ou previdência privada, né? Para garantir a aposentadoria dele, ele ter alguma coisa. Então, às vezes o pastor dedica ali, e é algo que nos preocupa isso, né? Por exemplo, vamos pensar que a gente tem o nosso missionário Leandro, né? O pastor Sandro também, que vive totalmente da igreja, do salário da igreja. Se Deus o livre, eles não puderem mais atuar, certo? Acontecer um problema de invalidez ou morte, coisa do tipo, como é que vão ficar suas famílias? A igreja vai continuar sustentando? Não, né? Ou sim? O que vocês acham? Irmã, quer falar? Eita, esse assunto muita gente quer falar, né? Sobre esse assunto que o pastor começou agora, eu acho importante que a igreja pense nessa questão, porque o pastor tem famílias, né? Os nossos esposos trabalham e tem a questão do fundo de garantia. Na nossa antiga igreja, a igreja tinha tinha um fundo ministerial, era separado, e também a igreja pagava o INSS pastoral. Porque você tem que pensar nessa questão, o pastor adoece, fica inválido, e a família, como é que ele vai sobreviver? Então, tinha uma reserva que era fundo ministerial e pagava o INSS pastoral. Eu acho que é importante a igreja pensar sobre isso. Sim, é algo que a gente tem se preocupado, sim, e pensado em como fazer, inclusive não assumir mais compromissos até que isso seja resolvido. Eu acompanhei uma igreja, preguei nessa igreja, que a igreja não quer mais o pastor porque ele ficou velhinho, aí ele já fala com dificuldade e tal, só que o pastor não quer deixar a igreja. A igreja quer aposentar ele não quer se aposentar. Por quê? Ele disse, se eu me aposentar, como é que eu sustento minha família? Entendeu? Aí ele vai ganhar lá o salário, né, do INSS e tal, enfim. Então a igreja tem que ter essa preocupação. E fica muito ruim, né? Imagina a pessoa estar 20 anos aqui na igreja, aí ela, não, agora eu vou embora e tal, e aí ela sai com a mão na frente ou outra atrás, ou corre o risco de colocar na justiça, coisa do tipo, enfim. Então a igreja tem que ter isso. E aí também essa questão e a família, como é que vai ficar? Aí a gente não vai viver esse constrangimento e não vamos precisar fazer uma covardia, eu chamo isso de covardia, de abandonar a família do pastor. Não, a gente pagou isso aqui, pagamos isso justamente para isso. E aí a família fica assistida até e se arrumando. Então eu acho algo importante. Seguro de vida, algumas missões, o pastor, o missionário, missões americanas principalmente, e a Maranata também faz isso. Você tem que ter
tudo isso aqui. Você tem que ter um plano de fuga do país. Então, no sustento, envolve tudo isso. Já tem que ter o dinheiro lá. Então, você está lá no Japão. Para você vir embora de lá com a família, você vai gastar 25 mil reais. Você só pode ir quando você tiver esse dinheiro guardado. Certo? Então, todos os americanos que eu tive aula, né, do CIBIM, eles têm um plano de fuga do país, todo pronto, tudo pago já lá, guardado. Aí eles têm que ter a previdência lá, tem que ter seguro de vida, e por aí vai, certo? Os pastores têm que ter seguro de vida, caso morra, a família vai receber algum dinheiro aí. E gastos ministeriais, isso aqui é muito importante, tá? Que geralmente você não atenta. Você tem os gastos pessoais, só que, sabe aquele emprego que tu trabalha e tem que gastar nele? Aí você diz assim, eu estou pagando para trabalhar, né? Pronto, no ministério você gasta muito. Então, se eu enumerei aqui alguns gastos. Você tem aí, ó, confraternizações, geralmente quem vai em todas elas? Quem é convidado, né? O pastor é convidado, e aí ele vai. Datas comemorativas, né? Vamos fazer um aniversário e tal, geralmente os irmãos gostariam que o pastor estivesse lá presente. Casamentos, geralmente é o pastor que celebra o casamento, né? E aí ele vai e tudo, enfim, tudo isso gera um gasto. Quando você é convidado para ser padrinho, você gasta? Você gasta, né? Tem que ver a roupa e tal, aquilo tudo, e por aí vai. No caso do pastor, eu já fui padrinho e casei, né? Casar gasta menos, porque o padrinho tem que comprar a roupa daquela cor, tem que alugar. O pastor é só botar o paletó, está resolvido, geralmente. E aí você também gostaria de dar um bom presente, não é? Você está casando a pessoa e tal, então eu gosto de dar um presentinho legal assim, e por aí vai. Aniversários, você vai ser sempre convidado, às vezes na comunidade, vão ter pessoas da comunidade que nem são da igreja, vão convidar você, e é muito ruim chegar lá de mãos abanando, né, no aniversário. Você tem que chegar com um presentinho. Então, e aí você imagina, né, imagina a minha situação aqui, ó. Temos 150 membros, ovelhas. Aí chega o meu aniversário, aí cada um de vocês me dá um presente. Nossa, que incrível, né? Alguns dão presentes bem caros. Só um exemplo, tá, gente? Aí, eu me sinto, chegou o aniversário da pessoa agora, ó, que me deu um presente. Aí seria muito legal se eu retribuísse a generosidade. Então, alguns pastores passam por isso, não é o meu caso. Funerais, imagina que acontece às vezes que o irmão perdeu o pai, um ente querido e é longe, é lá no interior e tal, geralmente o pastor acompanha isso, tá? Então vai para outra cidade, ou no interior, e isso gera gasto, e o pastor vai lá. E aí naquele momento ali o pastor sempre, se precisar de alguma coisa, é ele que vai. Imagina no interior, né? Que as condições são mais precárias. Como o pastor, o carro do pastor é a ambulância do local. O irmão adoeceu, tem que levar. Aí só tem o carro dele, por aí vai. Então, às vezes as pessoas não levam isso em consideração. Ninguém pensa assim, o pastor está gastando muito. Ele teve que fazer essa viagem, ele teve que ir ali, ele teve que resolver isso aqui. E isso gasta combustível, né? Quando ele tem um carro, claro. E quando não, ele vai ter que ir de ônibus, vai gastar do mesmo jeito. Eventos da igreja. O pastor pode faltar aos eventos? Você diz assim, ó, vai ter o retiro de carnaval. Eu não me organizei direito, não estou com esse dinheiro aí para gastar e tal, então eu não vou. E o pastor pode dizer isso? O pastor veio não, porque ele estava sem dinheiro. Não, o pastor tem que estar lá. Há alguns pastores, aí eu não acho isso legal, tá? Então eu não faço. Há alguns pastores, os eventos da igreja, eles não pagam. Eu sou do tipo que eu pago todos os eventos e pago para outros irem. Eu penso que tem que ser assim, porque eu dou exemplo, do jeito que o irmão está se esforçando para pagar, eu também vou me esforçar, porque aí para mim é muito bom, né? Chegar aqui, bora pessoal, faz um esforço e tal,
Para ti que não paga é bem facinho. Então, tem um custo. Então, todos os eventos da igreja, o pastor vai estar presente, vai estar participando. Todas as campanhas, não estou dizendo com isso, tá? Pastor Vadir, pastor Sandro, que vocês têm que participar de todas as campanhas e tal. Mas eu sou muito assim. Eu acho que eu participo de tudo, quero estar junto com o pessoal, empolgando e tudo. E aí as campanhas que tem na igreja, os eventos, por aí vai. E isso gera custo, né? Tá certo? Livros, é caro o livro? Livro é caro. Um livrinho desse daqui, ele é simples, não é um tratado de teologia, custa aí, sei lá, R$30. Mas se você comprar comentário bíblico e tudo, é muito caro. Compraram uma Bíblia para dar de presente, né, da NAA, é Thomas Nelson aquela? Acho que é. NAA, R$390. Então, geralmente quando eu vou comprar livros, eu vou numa coisa, eu gasto R$500, R$600. Mas, claro, isso não é todo mês, tá? Porque eu já tenho uma boa biblioteca. Mas imagina o pastor que está começando, ninguém pensa nisso, né? E ele precisa. Combustível, já falei, manutenção veicular. Às vezes o veículo do pastor, principalmente interior, é para o pessoal usar mesmo e por aí vai. Às vezes eu ligo para o Márcio, ele está onde? Ele estou em São Gonçalo. Fazendo o quê? Não, estou trazendo um filho da irmã aqui para o dentista. E aí vai. Aí a igreja não pensa nisso, né? Poxa, o cara está... As missões americanas, eles mandam a oferta e eles mandam a quilometragem todo mês, o que eles andaram. Eles fazem jantares e coisas, e aí eles mandam. E à medida que eles têm filhos, por isso os americanos têm muito filho também, o salário vai aumentando. Então eles pensam assim, que vai gerar custos, por aí vai. Que não é nosso caso. Mas a gente tem que pensar nisso. Cursos e conferências. Para ir para uma conferência é caro? Cursos são caros? São. E aí, às vezes, o pastor não vai ter condições de ir. Então, a conferência de volta aos princípios é R$1.500 para o casal. Vale muito a pena. Só que, às vezes, é o salário do pastor no mês. Aí ele não vai. Conferência fiel, né, que acontece em São Paulo uma vez por mês. Vem teólogos muito bons. E aí, e por aí vai. Tá certo? Lembrando que não é uma profissão, mas uma vocação, um estilo de vida. Então não tem esse negócio de folga, de tal. A gente até tenta organizar, folga na segunda, tirar férias e tudo. Tenta dosar 8 horas de trabalho, mas é muito difícil você conseguir fazer isso, tá certo? Então, por favor, não tentem tratar os pastores como empregados. Se você vê que o pastor está fazendo corpo mole e tudo, aí você chega, admoesta, procura a liderança da igreja e a gente tenta resolver isso. Mas não façam isso, tá? E nem tentem cobrar os horários e tudo. Eu sempre falo com o pessoal que está servindo de forma integral, eles me mandam relatórios, só para, se alguém questionar, eu só está aqui, o pessoal está trabalhando e tal, né? Mas não dá não. Então, às vezes, pastor tirou férias e tal, e tudo, meu amigo, se eu for botar na ponta do lápis as férias aí que tem aí dentro, você não tem isso. Eu costumo sempre dizer, o pastor nunca tira férias de fato. Você está sempre conversando, resolvendo e tudo. E é uma questão de família. Você consegue desligar da sua família? Não consegue. Então, nas férias, o que geralmente eu faço, eu tento não estudar, eu não preparo sermão, eu não prego, eu não discipulo, e alguns aconselhamentos eu também paro. E essas são as folgas que dá para dar uma descansada boa. Mas sempre aparece algumas questões dos meus amados irmãos, e não tem nenhum problema. Os irmãos, pastor, eu sei que o senhor está de férias, mas eu preciso muito conversar com o senhor. Não tem problema nenhum, tá certo? E eu até agradeço e louvo a Deus pela vida dos irmãos, que eles ficam, pastor, eu sei que o senhor está de férias, mas é só isso aqui, bem rapidinho. E tá, então os irmãos têm essa sensibilidade de tentar poupar o pastor nas férias. Legal isso. As denúncias somente nas questões tem que ter 2 ou 3 testemunhas. Eita, levamos muito tempo, não foi? Ministério diaconal.
A gente não vai fazer aqui correndo. A gente ainda tem mais quantas aulas, Thales? Mais 2. Então pronto. Aí no Ministério Diaconal a gente vê com calma e tenta introduzir outra aula. Tá certo? Mas acho. Alguém tem alguma pergunta a mais? Não? Tranquilo, então vamos orar, pedir sabedoria ao Senhor. Para conduzir esse assunto de uma forma que agrade o nosso bom Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por a Tua palavra nos ensinar sobre todas essas questões, inclusive sustento pastoral. Dá sabedoria a essa igreja para cuidar bem dos seus obreiros, sustentá-los com honra, que nenhum deles venham passar por necessidade, jamais. E te louvamos também por termos pastores, enquanto muitas igrejas não têm sequer nenhum pastor. Pedimos que o Senhor continue abençoando essa igreja, levantando mais obreiros, abençoe as igrejas que estão sem pastores, abençoe aquelas igrejas que estão sem pastores e que não têm condições de sustentar um pastor. Que o Senhor, de alguma forma, ajude-os, enviando um pastor com biocupação, ou levante outras igrejas para sustentar aquele obreiro e cuidar desse rebanho. Age com Tua graça e misericórdia, Deus. Guarda os pastores de serem avarentos, de amarem o dinheiro, ou o conforto que ele pode proporcionar. E também dá sabedoria a eles para gerir bem os seus bens, para não ser um mau modelo para o rebanho. E dá sabedoria à liderança dessa igreja para organizar tudo isso. Aqui nós falamos aqui essa manhã, as sugestões dos irmãos e a preocupação também, que a gente possa resolver essas questões o mais breve possível para a Tua glória. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém.